Oi, meus amores. Espero que todos estejam fluindo por aí com o dia de hoje, que é um dia muito especial, dia 1º de maio, o dia onde a gente celebra a lua de Vesak, certo? Que é a lua do Buda da Medicina. Então, agora, nesses momentos, às 14h23, exatamente, a lua vai estar entrando no signo de Escorpião, certo? Na casa 8. Então, como vai ser o vídeo de hoje? Eu vou trazer para vocês um conteúdo aqui a respeito de 2 rituais que eu assisti ontem na live da Gleice Saboia, ensinando a quem desejar fazer esses 2 rituais. Vou também falar um pouquinho da lua de Vesak e depois eu vou fazer esse vídeo em homenagem aos meus ancestrais, certo? Então vou compartilhar aqui, espero que o vídeo não fique muito grande, senão o Instagram e o Facebook não recebem. Mas vou falar também a respeito de como foi a minha ancestralidade, quem são os meus ancestrais, como foi a minha primeira infância, o que eu me recordo, e quero conversar com vocês um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá, esses 2 rituais aí. A gente pode hoje, em sintonia com essa lua cheia que está entrando agora às 14h23, no signo de Escorpião, na casa 8. Escorpião é um signo das profundezas, aquele que faz a gente manifestar as nossas sombras, aquilo que está escondido, como se tivesse no nosso, como não, está no nosso inconsciente. Então, cuidem aí qual a sintonia que vocês vão estar recebendo no dia de hoje, pois essas sintonias é para serem transformadas por uma vibe melhor, certo? Então, esse primeiro ritual eu vou ensinar 2. Vocês podem pegar uma vela branca e escrever uma carta de despedida para pessoas ou para crenças que vocês desejam libertar da vida de vocês, que vocês não desejam mais que estejam presentes. Soltem essas crenças para o universo. Depois que a gente faz essa escrita, a gente queima a carta num caldeirãozinho ou numa panelinha. Eu tenho aqui um caldeirão pequeno, mas que me ajuda bastante. E ou vocês que enterram essas cinzas, ou vocês soprem ao vento, para que o universo transmute essas energias. Esse é um primeiro ritual. O segundo exercício vocês podem fazer escrito e daí sim guardar essa carta, uma carta de decisão, que consta do seguinte: vocês vão escrever aquilo que vocês desejam que continue na vida de vocês, que venha, que seja cocriado por vocês junto com o nosso Criador, certo? Então vocês vão guardar essa carta ou dentro de um livro ou embaixo do travesseiro. Sigam a intuição aí para ver como que é melhor. Mas essa a gente chama como uma carta de decisão em relação ao universo e à nossa vida. A lua de Vesak é a lua do Buda da Medicina, como eu já disse. É a lua onde o Buda se iluminou, ascensionou, certo? É a lua mais espiritual do ano. Então, eu que sou pisciana, né, gosto muito de fazer meditações. Depois que eu encerrar a live aqui, eu vou me alimentar e vou fazer meus recolhimentos e as minhas meditações, em sintonia com essa lua, tá? E é um portal também. E para as bruxas, nós que somos bruxas, né? É comemorado o Samhain, que é o ano novo das bruxas, que é em honra aos nossos ancestrais. E lá no norte,
no hemisfério norte, a gente comemora o Beltane. Para quem não sabe como que funciona o Beltane, eu indico que leiam As Brumas de Avalon. Nessa série dos livros, são 4 livros ali das Brumas de Avalon, conta direitinho um ritual de Beltane, como que acontece, tá bem? Então, essa lua é a lua de Vesak, é a lua que está aos 24 graus de Escorpião, tá bem? Aprenda, é uma lua que traz a seguinte energia: aprenda a cocriar sua realidade. Então, vamos trabalhar nesse sentido para a gente cocriar a nossa realidade. Agora, em relação à minha ancestralidade, o que eu tenho para contar, certo? Eu lembro que a minha mãe não me desejava muito, pois ela desejava um filho homem. Eu sou a primeira filha mais velha e única filha mulher desse casal. A minha mãe e o meu pai, que eram de Rio Grande, a minha mãe de Pelotas e o meu pai de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Eles se conheceram e se casaram, certo? E vieram morar em Porto Alegre, que é onde eu nasci, meus irmãos também. Aí eu nasci. E quando eu estava na barriga da minha mãe, ela era professora do estado do Rio Grande do Sul. E ela passava muito trabalho, pois ela tinha que caminhar. Isso meu pai me contou depois de anos que a minha mãe desencarnou, né? Ela tinha que caminhar, subir a lomba da Ramiro Barcelos, aqui em Porto Alegre, com aquela barriga enorme. Eu nasci um bebê muito grande. Aí ela subia aquela lomba, daí chegou um momento que o meu pai disse para ela: não, então tu fica só com 20 horas, vamos parar com essa energia de ter 40 horas em 2 escolas. E aí foi o que ela fez. E aí eu nasci. E quando eu nasci, 9 meses depois, veio o meu primeiro irmão homem. E depois eu tenho mais um irmão homem também, que é o terceiro de nós 3. Que atualmente é quem mais cuida do meu pai. E a minha mãe me contou que todos da família diziam para ela abortar esse meu terceiro irmão, certo? E graças a Deus ela não abortou, né? Aí, quando eu nasci, o que acontecia na família? A minha mãe dava muita atenção para esse meu primeiro irmão homem que nasceu. E eu ficava de lado. Então, o que foi acontecendo? Eu fui aprendendo, pois todas as bruxas passam por isso, né? E eu não tô aqui contando para vocês para me vitimizar, e sim compartilhando com vocês um pouco da minha história, para que a gente siga junto no canal e vocês possam me conhecer melhor. A minha mãe dava mais atenção a esse irmão homem, pois era o que ela desejava. E ela deixou de me amamentar no peito, pois ficou grávida desse meu irmão. Então aí eu já comecei a sentir a primeira perda na minha existência enquanto mulher, enquanto pessoa. E aí depois, tudo que foi ocorrendo nessa família fez com que eu aprendesse a me virar sozinha, certo? E eu lembro de uma vez, o meu pai resolvia as coisas que a minha mãe reclamava para ele dos filhos, ele resolvia batendo, era na porrada mesmo, tá? E eu lembro de uma vez que eu precisava levar para a escola um inseto. Eu já era bruxa naquela época, adorava os animais. Uma vez eu criei uma rã, e o pai jogou a minha rã para o lado do vizinho, e eu chorava depois, desesperada por causa da rã. E nessa vez que tinha que levar para a escola um inseto, eu fui no armário dos remédios da minha mãe, que era uma hipocondríaca, e tinham muitos remédios, e deixei os comprimidinhos ali, tudo em pé, e tirei um vidrinho para colocar. Eu não lembro mais o inseto que era, eu devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos.
E à noite, quando meu pai chegou, a minha mãe fez um escarcéu dizendo que alguém tinha tirado aquele vidro do lugar e estragou os remédios dela, etc. E aí o meu pai colocou os 3 filhos na cozinha e disse: quem foi que pegou o vidro da tua mãe? E ninguém se acusava. Daí ele disse: os 3 vão apanhar. Quando ele disse isso, eu quis poupar meus irmãos. Eu disse: não, fui eu que peguei o vidro dos remédios. Aí ele tirou meus irmãos da cozinha, mandava eu colocar as minhas mãozinhas assim, com 10, 9, 10 anos, e pegou uma cinta e batia nas minhas mãos. Aí quando eu tirava as mãos com medo, ele dizia: coloca as mãos, até que eu me urinei toda. Então assim, é uma cena para contar para vocês como foi a minha humilhação quando eu era pequena. Ele mandava a gente lavar louça e ficava batendo na minha bunda e ria e debochava junto com os meus irmãos por trás. Ou seja, na família, eu, enquanto mulher, já fui muito humilhada. Atualmente, hoje, eu sou a ovelha negra da família, fui a excluída e vivo a minha vida num relacionamento quase zero com meu pai, que é uma pessoa extremamente narcisista, certo? Quando eu descobri que ele era um narcisista, eu fui cada vez mais me afastando e quem cuida mais dele é esse meu terceiro irmão, que é uma pessoa um pouco menos intolerante como o segundo irmão. Aí, o que aconteceu? Eu rezava muito para Deus me tirar daquela família. E aí eu acabei conhecendo o pai do meu filho, que hoje tem 37 anos, o meu filho, e acabei casando com esse meu primeiro marido, onde foi a vivência de um relacionamento tóxico, extremamente difícil entre nós. No início existia amor. O meu filho nasceu, foi muito amado, muito desejado, e eu descobri que a minha mãe desejava um primeiro filho homem, pois quando a gente foi fazer a ecografia da minha barriga, da minha gestação, fui eu, o pai do meu filho e a minha mãe, e ela, quando viu na ecografia que era um menino, foi direto para o pai dele: é um homem, é um homenzinho, vai nascer um homenzinho. Ali eu me dei conta, eu tinha 25 anos. Ali caiu todas as minhas fichas, eu disse: como eu não fui desejada nessa família, pois eles queriam um filho homem, tá? Foi um dos momentos que eu me dei conta. Hoje a minha mãe já fez a passagem, eu guardo ela no meu coração, ela não tinha culpa, né? Fez o que era de melhor para nós 3, na verdade. E, enfim, foi como tinha que ser, e eu sei que eu, enquanto espírito, escolhi essa família para poder ter os meus aprendizados. Aí, depois desse relacionamento tóxico, a gente se divorciou e também eu tinha 33 anos e foi a melhor energia que eu pude colocar na minha existência, porque depois desse momento eu comecei a me tornar a mulher que eu sou hoje. E aí eu fui batalhar para criar meu filho por 12 anos sozinha, certo? Eu era mãe solo e arrumei emprego, fiz concurso para magistério, e, enfim, fui vivendo muitas coisas que era como professora para agradar papai e mamãe ali, né? Atualmente, hoje, eu trabalho nas redes sociais, gravo vídeos no Face, no YouTube e no Instagram, e amo o trabalho de entrega que eu faço para o universo, que é esse trabalho online, pois acabou toda a minha sintonia com o magistério e com uma profissão que eu trabalhei durante 25 anos, pois eu escolhi, entre aspas, essa profissão para poder agradar os meus pais. Não era aquilo que eu desejava. E quando eu fui fazer psicologia, que eu sou psicóloga também, meu pai disse: o que tu quer com psicologia? Aí eu disse: eu vou mostrar para ele que eu consigo. E eu fiz a faculdade em 5 anos, fiz 2 estágios ao mesmo tempo, aprendi a dirigir,
O pai do meu filho me ajudou também em questões de dar o carro, liberar o carro e tal, né? Mas algumas vezes eu bati com o carro, aí era aquele alarde no relacionamento e tal, mas enfim, tudo deu certo, como tinha que ser, né? E hoje em dia eu encontrei o meu propósito de vida e missão de alma, tá bem? É um resuminho aí dessa minha existência, dessa minha história, que eu quis trazer aqui para as redes, para a gente se conhecer melhor, vocês principalmente me conhecerem, os meus seguidores, que eu amo de paixão fazer a entrega, as pessoas que chegam para fazer leitura de tarô, que eu também sou taróloga e faço leitura através de videochamada. Quem desejar é só me chamar aí no direct que a gente agenda horário. Agora para o mês de maio tem uma agenda à disposição. E é um trabalho que eu estou amando fazer e as pessoas estão dando um retorno maravilhoso daquilo que acontece depois das leituras de tarô comigo, tá? Meus consulentes estão felizes, eu estou mais ainda e estou muito grata ao universo que me trouxe tudo isso, certo? Gratidão também ao meu filho, que segue junto na caminhada dele, fazendo o que é de melhor na vida dele. Quando ele tem os tomos, as quedas dele, ele levanta. É um guerreiro da luz, como eu digo, e mando São Miguel para ele, que é um anjo que eu acredito muito, e trabalho com o Arcanjo Miguel também. Mando esse anjo maravilhoso para meu filho, e ele segue adiante com a energia dele de poder fazer a entrega do trabalho dele. É uma pessoa extremamente amorosa, que eu amo muito. A gente tem nossos perrengues e tal, mas sempre seguimos também juntos nessa caminhada, jornada no planeta Terra. Tá, meus amores? Então, um feliz Vesak a todos nós. Uma entrada abençoada aí com essa lua em Escorpião, que a gente possa enxergar as nossas sombras com coragem e vencer esse período, pois esse ano de 2026 aí com Marte regendo tudo, tá sendo puxado para todo mundo, né? Mas que a gente vá para frente com coragem e garra para vencer. Um beijo bem carinhoso, fiquem com muita luz e um abraço a todos vocês.